vai doer mais porque esse Racing não foi um grande time hoje. Esse Racing não foi um grande time hoje. O jogo se apresentou de uma forma que talvez nem os corintianos mais entusiasmados imaginassem. O Corinthians teve a bola do jogo para fazer o segundo gol. E não é que foi azar, fatalidade. Foi uma decisão que o Garro, sempre muito inteligente, o Yuri, ele passa de uma maneira assim, uma visão clara, uma visão aberta, não tinha jogador na frente, era o Yuri o gol e o Garro escolhe finalizar. Tem uma boa atuação do Memphis, tem uma boa atuação do Yuri, tem uma boa combinação, tem um controle de jogo, que eu acho que era mais difícil. Eu, por exemplo, e a gente no debate ao longo de todo dia, não se falou muito do Corinthians controlando o jogo. O Corinthians controlava o jogo até o primeiro gol do Racing. O Racing, você tira a virada e é num espaço muito curto, tem a questão do cruzamento, que chega ali pela esquerda, chega muito mais na base do abafa do tem que chegar do que uma criação, e uma reposição de lateral rápida. A bola estava por ali, o Gandula sabe. Nada além disso. Então, nada além disso. E o controle que o Corinthians teve até o tomar o gol de empate vai doer mais. Porque talvez se imaginasse um cenário de pênalti, Racing melhor, não resistir à pressão do cilindro, um time superior até aqui, um Corinthians que vem cambaleando desde janeiro. Se imaginou tudo isso, mas talvez não se imaginasse tanto controle até tomar um empate. Então, vai doer. Foi muito controle, foi chance, podia ter matado. Um segundo inteiro de um Racing que não queria jogar, aí você para e traz para isso. E o Corinthians não sabia jogar. O Racing não queria jogar e o Corinthians não sabia jogar. Então, foi muito campo dado, foi muita oportunidade dada, foram muitos cenários que se abriram para chegar agora no final e falar, o Corinthians não conseguiu. Não é que o Racing teve um primor de pressão, de sustentação, de segurança. Não, o Corinthians não conseguiu. O jogo se abriu ao Corinthians. E talvez isso vai doer mais. Escutar o Ramon, que falou demais, lamber as feridas. Porque se a gente já está falando aqui há 2 meses ou pouco mais que isso, que o que interessa é o brasileiro, imagina agora. Agora mais do que nunca. Ele achou que o time conseguiria fazer, que o jogo mostraria, e foi tudo diferente. Até o Pep Guardiola, citado pelo Marra agora há pouco, de vez em quando se engana. Então isso é comum. Agora, eu chamei de um atentado às características essenciais do time do Corinthians naquela escalação, do primeiro tempo. Se fosse outro treinador, ou outros treinadores que tivessem levado o Corinthians até aquele momento, e houvesse uma troca no comando, e o cara que chegou falou, não, no Maracanã eu vou jogar facinho porque eu vou envolver o Flamengo. No Maracanã, o Flamengo, logo depois da troca do Tite para o Felipe Luiz, ele achou que o Corinthians ia mandar no campo. Quando ele, Ramon, e ele, Emiliano, tinham conduzido o time a um padrão de atuação, em especial fora de casa, radicalmente diferente daquela proposta. Então, qual é o motivo? O que aconteceu naquela semana, nos dias anteriores ao jogo? Não dá para dizer que é provar que não dava certo, exato, né? Não porque tem... não ia fazer isso numa semifinal de Copa do Brasil. E também era algo não preparado. Aquilo foi uma tentativa de suicídio, esportivamente falando. Pelo amor de Deus, gente, não quero também usar expressões aqui que não caiam bem. Estou falando de jogo de futebol. E aí começa uma onda de ou escalações equivocadas ou substituições mais equivocadas ainda em jogos de mata-mata. É estranho. Na volta aqui em Itaquera contra o mesmo Flamengo, minuto 27 do primeiro tempo, o Flamengo fica com um jogador a menos e o Corinthians não aproveita. Ele não faz nada. Ele mexe no intervalo, põe um jogador, depois ele vai trocando. E o Corinthians também não cria, não apresenta para o seu torcedor uma possibilidade dele entrar no campo e fazer um pouco de força. Se o Corinthians tivesse perdido naquele dia para o Flamengo com um jogador a mais em campo, porque arriscou, foi para cima, a torcida iria entender e perdoar. Semana passada, jogo de ida contra o Racing, também em Itaquera. Substituição pela perda de um jogador, ele põe o Romero, arrasa o meio de campo do Corinthians. O Racing, que tem um treinador que percebe as coisas e um time que sabe competir, nota, se reposiciona, manda no jogo e quase ganha. E hoje aconteceu algo parecido, porque ele vai trocando, o time vira uma colcha. Você não sabe o que é os jogadores não devem entender absolutamente nada. Também porque não há um padrão. Sim. Aí acho que hoje o que faltou, né, André? Porque assim, hoje o Racing tomou a iniciativa no segundo tempo de se defender. Totalmente, Isso ficou muito claro. Ganhando. Tanto que o Corinthians teve 70% de posse de bola. Mas hoje faltou ali sincronia, faltou jogadas trabalhadas entre os caras e na individualidade não deu. Quer dizer, os caras que talvez tivessem a capacidade de romper linha, de conseguir numa jogada individual chegar à marcação do gol, nem uma finalização no alvo eles conseguiram. Então acho que hoje, para mim, o problema bem mais do que as substituições ou as trocas que ele fez
é o fato de aquele monte de jogador, inclusive aquele monte de jogador ofensivo e com capacidade criativa e de finalização em campo, não conseguirem finalizar uma vez sequer a gol. Então, assim, eu acho que, de fato, tem muitas críticas a se fazer o trabalho do Ramon. Agora, essa discussão ela vai se dar provavelmente depois do último jogo. Tem que aguardar agora, porque tem várias disputas, várias finais para o Corinthians. Ela se faz necessária porque o Ramon ele não teve exatamente um ano inteiro. E é mais um trabalho de muito pouco fôlego do Ramon. Então, assim, quando se chega para salvar uma temporada do Vasco, que se fala, entende, tem cancha, é do riscado, tem um filho que é muito atualizado, tem ele que sai como sai. Aí vem para o Corinthians um trabalho de pouco fôlego e de pouco repertório. Se a gente está falando aqui que o Corinthians poderia passar a final muito mais pelos valores individuais do que tem, do que pelo trabalho do Ramon, é porque ele não sabe o que fazer com os valores individuais num tempo já razoável. Então, esse debate ele precisa se colocar também, e não por uma eliminação hoje, o Corinthians ele não sinalizou uma grande temporada, ele foi como deu. No mata-mata, e outro mata-mata, e hoje que o caminho se abriu ele não sabe exatamente o que fazer, e vai terminar o ano brigando só para não ser rebaixado. Para um 2025 que já se aproxima muito frustrante. A partir de abril, o Corinthians só tem um Campeonato Brasileiro para jogar, que ele ainda não sabe nem se de Série A ou de Série B. Então, assim, ele pode... É curioso, né? Porque se ele beliscar uma vaga da Libertadores, que ele deve estar 9, 10 pontos de 17, 8, porque não deve acontecer. Não vai acontecer. Mas, assim, então, não vai ter nem vaga na Copa do Brasil. É preciso ampliar um pouquinho o debate do Ramon, que não é por conta desse mata-mata. É um trabalho que perde fôlego muito rápido. Isso é bom ressaltar, né, William? Como o Corinthians, acho que ninguém imagina nesse momento que vai conseguir uma vaga na Libertadores. Não vai rolar. O Corinthians está fora da Copa do Brasil de 2025. Exatamente. Também, porque a única chance agora é conseguir, através da vaga na Libertadores, a vaga na Copa do Brasil e sinceramente, parece muito pouco provável. Aí não só olhando para o Corinthians, mas acho que olhando para a quantidade de time bom, time que vem crescendo ali na parte de cima da tabela. Ainda que você tenha 7 vagas de brasileiro, 8 acho que é muito improvável, porque o Cruzeiro precisaria entrar na zona de Libertadores, o Atlético precisaria entrar na zona de Libertadores e ser campeão da Libertadores, porque o Botafogo já está lá, né? Então precisariam esses dois entrarem e os dois serem campeões das competições sul-americanas para você ter 8 vagas de Libertadores no Campeonato Brasileiro. Então, não me parece muito provável, se forem 7 ou 6... não dá para imaginar. Não vai, nem se fossem 8 vagas na atual conjuntura, não. 8, o que dá para tentar, para passar para o Marra quer falar, mas assim, o que dá para tentar é assim, o Corinthians nesse momento briga contra o rebaixamento. Se o Corinthians engatar uma sequência de vitórias, o que pode acontecer é beliscar aquela farta distribuição de vagas para a Sul-Americana, porque basicamente se você não cai, você está quase na Sula. Então, se ele engatar uma sequência de vitórias, dar uma respirada ali do rebaixamento, consegue se encaixar ali em 15º, 14º e tudo. O ano passado, só o Vasco, fora os rebaixados, só o Vasco e o Bahia que não foram para a Sul-Americana, né? Dali para cima, todos foram. O Vasco e Bahia ficaram, o quê? 16º, 15º, né? Se eu não me engano, 16º, 15º. São as duas que... E aí, do 14º para cima foi. O Corinthians engatar uma sequência de vitórias, ele pode... Dessa vez é mais provável que a gente, pelos motivos que eu já citei, né? Que, sei lá, o 14º também não vá para a Sul-Americana e talvez o 13º não vá. É isso. A questão é a seguinte, é pensar em não cair. Fala, Marra. E o que vier lucro. Ô William, só para trazer um pouco do que é, né, o envolvimento em uma cobertura como a cobertura dos canais ESPN durante a semana, né? Desde a semana passada, quando a gente já sabia que estaria aqui, toda a nossa produção ficou envolvida nisso. O Gustavo Zupac também tentou, a gente tentou de todas as formas, o Zé Elias tentou também, e a resposta que todos nós recebemos era: o Diego Milito não vai aparecer no estádio ou não quer falar porque é um momento de eleição, né? No final do ano ele é candidato, então ele não quer ser visto ou mal visto como alguém que está aproveitando do momento. Aí hoje, durante o dia, o Zé Elias falou com ele de novo e ele repetiu: não vou aparecer, não vou chegar. Se eu aparecer no estádio, a gente conversa. E aí a gente tem imagens do momento em que ele apareceu no estádio, que ele não quis holofote, vale destacar isso, muito diferente, inclusive, de candidatos à presidência que estão em campanha, né? Estava aí, ó, para bater um papo com o nosso Zé Elias, educadamente, ficou depois aqui mais uns 15, 20 minutos, tirando fotos, dando autógrafos para o torcedor, mas preferiu não usar do cargo que tem de príncipe do torcedor do Racing,
Hoje o Príncipe quis apenas conversar com o Zé Elias, que muito nos honra, porque o Zé também ficou muito envolvido em tentar trazer o Diego aqui para bater um papo com a gente. Acabou que bateu um papo com o Zé. Os dois foram companheiros. O Zé procurava só ele em campo. De bobo não tem nada, o Zé. O Zé da Inter de Milão dava as pateadas, né? Como se diz aqui, chegava e o Milito resolvia. Assim é o futebol, né? No Gênova. No Gênova. Muito bom. Não podia deixar de mostrar essa imagem, né, William? Claro, não, perfeito, ótimo a gente ter mostrado, ter feito esse registro aí. Seria legal se você tivesse entrado na cabine e batido um papo com a gente, seria demais. Mas tá certo, acho que assim, a gente critica tanto de gente que gosta de aparecer e tal, etc. Mas nesse período, cara mais low profile aí tá excelente. Birner e Mário Marra, último destaque de cada um aí para poder liberar os dois e a gente ouvir as justificativas do Ramon Dias. Então, William, eu vou no meu último destaque aqui. Eu já tinha pensado, era o último dia do mês de outubro e o Corinthians poderia ter 3 jogos com espaço, né, com meios de semana e ainda uma parada de data FIFA antes de uma final. 3 jogos de Campeonato Brasileiro. Agora, sim, é concentração, é foco. Por mais que o Yuri Alberto tenha falado que a chavinha já virou, eu acho que dá um abatimento hoje. Os líderes do elenco têm que aparecer nesse momento, o Ramon tem que aparecer, a direção do Corinthians tem que aparecer, porque a tarefa é e continua sendo muito difícil. Ela pode ficar pior se os jogadores estiverem muito abatidos. Meu destaque é que o Corinthians não pode ter um apagão contra o Palmeiras se pretende se manter fora da zona do rebaixamento, independentemente de resultados de outras equipes. Ele vai enfrentar um time do Palmeiras que é muito forte, que disputa o título de campeão brasileiro, que passou a semana inteira se preparando para o Clássico, e o Clássico o Abel adora, né? Encara isso de uma outra forma. E um Palmeiras que tem jogadores que resolvem na frente, que é muito mais perigoso ofensivamente do que foi em alguns períodos do Abel, mas que tem sido mais vulnerável na parte defensiva. E depois de todas as questões de concentração e de qual forma jogar, o Ramon tem que achar um jeito do Corinthians enfrentar o Palmeiras. Vai marcar alto? Vai marcar baixo? Jogadores que já têm dificuldade de concentração, como eles vão digerir essa eliminação? Porque o que nós discutimos aqui, todos os jogadores do Corinthians, eles sabem que era possível se classificar. Não havia... O Corinthians criou situações para se classificar e as desperdiçou. Como vai virar essa chave, eu não sei, mas acho que muita conversa entre os jogadores é essencial, porque o jogo de segunda-feira, ele é mais importante do que foi o de hoje. Maravilha, Dupla. Bom retorno para vocês aqui ao Brasil. Obrigado pela participação, hein? Faltou controle novamente. 6 dos 9 gols sofridos pelo Corinthians no mês de outubro foram com a equipe em vantagem. Já estamos no mês de novembro, hein? Contra o Internacional, sofreu um empate com 1-0, sofreu um empate com 2-1, final 2-2. Contra o Atlético Paranaense abriu 2-0, depois sofreu 2 gols, mas venceu por 5-2. Contra o Racing saiu atrás, fez o mais difícil que era virar o jogo, mas sofreu um empate, 2-2. E no jogo de hoje fez o mais difícil que era abrir o placar fora de casa contra o Racing, mas sofreu a virada e foi eliminado da Sul-Americana. Porque eles conseguiram salvar o Vasco. Não tem nada com ideia de jogo, não tem nada com estilo de comando, não tem nada com nada. Não sei, honestamente não sei, se as pessoas no Corinthians que contrataram o Ramon Dias fizeram a devida lição de casa e conversaram com seus pares no Vasco. Até para entender esse passo que o William fala, que o passo seguinte, depois que salva. Isso. Porque não fez lá. Porque no Vasco há uma série de controvérsias, principalmente em relação à forma como ele saiu, foi demitido, pediu demissão. O grupo, aberto até hoje. O grupo não entendeu. Começa nesse papo do até onde vai meu contrato. O grupo não entendeu, não digeriu bem a demissão, gostaria que ele ficasse, não. Uma outra parte do grupo de jogadores já não o aguentava mais. A própria diretoria tinha dele uma impressão de que não ia funcionar mesmo. Então, não sei, de novo, se a diretoria do Corinthians fez essa lição de casa. Mas não me convence nenhum tipo de argumento que não foi apresentado. Sim. Que não seja, contratamos o treinador que salvou o Vasco. Então ele já andou por essa rota de maneira bem sucedida. Embora tenha salvado o Vasco no último jogo da rodada. Né? Algo a mais poderia ser feito. O Corinthians foi até as semifinais da Copa do Brasil, poderia ter avançado. Foi até as semifinais da Sul-Americana, poderia ter avançado. Fora isso, não tem, eu creio, um motivo para o Ramon e o Emiliano permanecerem no Corinthians. Essa não é a minha opinião. Não há um motivo, porque o máximo que se pode fazer é evitar o rebaixamento. Sim. Você chega à final da Sul-Americana, você eventualmente ganha a Sul-Americana, que é
muitas vezes mais fácil ou menos difícil de ganhar do que a Copa do Brasil, você tem um argumento para ser apresentado, para ser colocado sobre a mesa. Essa comissão técnica pegou um time que ninguém acreditava que chegaria a lugar nenhum, levou ao título da Copa Sul-Americana, além de manter o Corinthians na Série A do Campeonato Brasileiro, porque uma coisa às custas da outra... Não dá nem para começar a conversar sobre isso. Então, prioridade, salvar o Corinthians. Por quê? Porque ele joga com 3 zagueiros? Não. Porque ele é um cara que tem espírito de liderança? Não. A diretoria do Corinthians não faz a menor ideia de quem é o Ramon Dias. Foi contratado porque salvou o Vasco. E ele próprio disse isso. Me trouxeram para salvar o clube. Essa é a missão. Mas não é uma missão que entregue e justifica a permanência, eu acho. Exato, eu acho que assim, é óbvio que um título da Sul-Americana mudaria completamente o contexto, né? Ainda que a gente possa dizer que na hora que ele chega, o cenário de chegar a uma semifinal de Copa do Brasil e semifinal de Sul-Americana fosse um cenário surreal, ninguém poderia imaginar isso. Mas também quando ele chega, só que aí na hora que ele chega, acho que é um pouco o que o Pedro estava falando no começo do programa. A possibilidade se abre, porque você vê momentos, né, dos confrontos em que o corintiano acredita que pode chegar, tanto numa final como na outra. E aí existem momentos e erros que acho que dá para chamar de erros, né? Eu não gosto muito disso, porque é aquela coisa, deu certo, não deu certo, não necessariamente é erro ou é acerto, né? Às vezes no futebol se faz uma coisa certa e dá errado, mas eu acho que ele tomou decisões erradas, talvez a mais escancarada seja que o André já citou, que é a escalação dos 2 meias no jogo contra o Flamengo no Maracanã, e que acabou nem dando tão errado como deveria ter dado pelo que foi, mas enfim, você tem momentos, né, nessas mata-matas de competições que você realmente tem o que criticar e bota um peso muito... Porque olhando só para os resultados, fala, pô, o Corinthians se salvou do Brasileiro, que é o que se imagina que vai acontecer, acho que tem boa chance de acontecer, e chegou nas 2 semifinais. Se você faz esse recorte, na hora que ele chega lá, você fala, assina isso daí? Assinaria. Todo mundo assinaria. Era um Corinthians que não tinha passado nem de fase no Paulista. Exatamente. Né? Então, acho que assim, não é que se acabar desse jeito, os resultados são terríveis. Mas eu acho que o que ele fez e os erros que cometeu acabam comprometendo demais. E aí tem a questão de fato, assim, olhar, bom, beleza, vai salvar e vai fazer o quê? O quê? Culpa do técnico, é culpa do jogador. Ele fala também do erro defensivo, que é uma desatenção. Ele fala umas 2, 3 vezes do erro defensivo, que acho que também não dá para pôr na conta do treinador, porque eram 4 jogadores do Corinthians contra 2 do Racing. Tá sempre quebrando por ali, é do trabalho dele. É do trabalho dele. E não é só de um jogador ou de outro. Então, mas ele nunca está disposto a abordar o que lhe é da competência. E não acho que para a torcida mudaria muito. Eu só estou aqui para salvar. Então, eu não acho que para a torcida talvez mudasse muito ele ter esse discurso que o Pedro está falando, que seria mais correto. Agora, do ponto de vista de quem analisa para dizer vou manter ou não vou manter, deveria ser assim. Não sei se é no Corinthians. Então, exatamente. Porque assim, uma coisa é quem vai decidir sobre a contratação, a manutenção ou a demissão no final da temporada. Ouvi o cara falando, cara, eu sei, a gente não está criando mesmo, a gente não está conseguindo criar, apesar de termos jogadores, por isso, e são questões que eu sei como resolver, mas vai levar um tempo. Uma coisa é você ouvir isso, a outra é você ouvir que a eliminação se deu só porque o Garro perdeu um gol e porque a defesa falhou no lance do segundo gol do Racing. Então, acho que aí vai importar muito o que ele pensa, o que o Ramon Dias pensa e as soluções que ele apresenta para a diretoria do Corinthians, ou pelo menos deveria ser assim, né? O Fabinho, quem quer que seja, ouvir essas argumentações e dizer, não, beleza, tem um caminho por aqui e acho que ele merece um crédito. Queria ter dado pelo que foi, mas enfim, você tem momentos, né, nessas mata-matas de competições que você realmente tem o que criticar e bota um peso muito... Porque olhando só para os resultados, fala, pô, o Corinthians se salvou